você crê que eu sou capaz, se o Espírito Santo te tocar, nunca mais você vai ser igual. Se o Espírito Santo te tocar, você vai ser selado contra o mal. Se for chorar, vai ter o teu consolo. Ele vai contigo no teu caminhar. E se tiver barreiras no caminho, Deus vai te dar asas para alcançar. Se o Espírito Santo te tocar, nunca mais você vai ser igual. Se o Espírito Santo te tocar, você será selado contra o teu caminho. E se tiver barreiras no caminho, a fé vai te dar asas para alcançar. Se o Espírito Santo te tocar, nunca mais você vai ser igual. Se o Espírito Santo te tocar, você será selado contra o mal. Contra o mal. Graças e paz, amados irmãos. Amém. Ontem nós estivemos ali na cidade de Santa Rita, em João Pessoa, tratando de alguns assuntos, e fui deixar alguns alunos. Fui para cartório e o pessoal da convenção tinha marcado com a gente outra tarde para termos uma reunião. Saí dali já mais de 5 horas da tarde, e eles não tinham aparecido. Mas, graças a Deus, as coisas ocorreram tudo bem. E quero dizer para vocês que só foi chegar lá Ezequiel foi embora. Quando ele saiu daqui, ele já saiu murmurando, reclamando. E aí quem ia comigo no carro, eu já falei com ele. E aí eu entendi que literalmente ele não queria. E quando a gente chegou lá, também André quase que desistia. E André não vai demorar muito tempo não. Quem fez a triagem de André, por isso que essa triagem vai ser feita por mim. Quem fez a triagem de André, e aí Lucas trouxe, jogou aqui dentro. E aí tinha um problema muito maior do que se imagina. Que aí eu fiquei sabendo ontem, quando eu chego lá no sítio, que isso era para ter sido detectado na triagem. Então, de terças e quartas-feiras eu vou continuar fazendo essa triagem, porque quando eu cheguei lá foi que eu vi o tamanho da gravidade do fato de André. Não é perigo para ninguém, mas é para casa.
E aí você que veio de Currais Novos, como é seu nome? Jailson. Seja bem-vindo, Jailson, em nome de Jesus. Aqui nós somos uma família. Cadê o resto do pessoal? Sim, educação física. Não só são essas pessoas, nós temos mais 40 e poucas lá na Paraíba, que você vai ficar uns dias aqui, daqui você vai para lá. Lá você vai passar lá 6 meses, depois de 6 meses é que você vai retornar para aqui, e aí vai passar um final de semana em casa, e depois desse final de semana retorna para cá novamente, e vai continuar no seu projeto até concluir, em nome de Jesus. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Eu peço aos amados irmãos que abram sua Bíblia lá em Neemias. Nós estamos estudando o livro de Neemias. Nós vamos ler o versículo 38. Se vocês quiserem vir para cá, pode vir para aqui, para frente aqui, viu? Pode vir aqui, tem um bancozinho aqui. Ficar mais próximo aqui. Tira aí essas pastas aí. Neemias. Nós vamos ler no capítulo 9, versículo 38. E vamos ler alguns versículos do capítulo 10. Neemias, capítulo 9. E nós vamos ler alguns versículos do capítulo 10. O tema da mensagem de hoje vai ter como tema a palavra de Deus. Ela é a base para a reforma. Está aí, chegando uma pessoa de Currais Novos, e aí é essa palavra de Deus que vai ser a base de reforma para a sua vida. A palavra de Deus é a base para a reforma de todas as coisas. Vou convidar a irmã Marilda para estar orando. Ora aí, irmã Marilda, para a gente. Amém? Diz o seguinte a palavra do Senhor, lá no versículo 38 do capítulo 9. Em vista de tudo isso, firmamos uma aliança que é assinada por nossos príncipes, nossos levitas e nossos sacerdotes. Lá no capítulo 10, versículo 1, ele diz: os que assinaram foram Neemias, o governador, filho de Acarias, e Zedequias, Zeraias, Azarias, Jeremias, Pazum, Amarias, Malquias, Rastum, Sebanias, Maluque, Harim, Merenote, Obadias, Daniel, Geneton, Baruque, Mesulão, Obias, Miami, Mesaías, Bigai, Bilgai, Zemaias. Estes eram os sacerdotes. E os levitas, Jesuá, filho de Azanias, Benuídas, filhos de Remadade, Gadiniel, e dos seus colegas, Sebanias, Odias, Quiloata, Pelaias, Hanã, Mica, Reboni, Azabias, Zacum, Zerebias, Zebanias, Rodias, Bani e Beninu, o chefe do povo, Parós, Puad, Moabe, Reloão, Zatu, Bani, Buni, Asgade, Pebai, Odanias, Bigevai, Adim, Até, Ezequias, Azum, Rodias, Razum, Bezai, Harif, Anatote, Nebai, Magpias, Mesulão, Rezim, Mesezabel, Zadok, Jesuá, Pelátias, Hanã, Anias, Oséias, Hananias, Razube, Rolóis, Pelias, Sobeque,
Reum, Razabana, Mazéias, Aias, Hana, Ana, Anã, Maluque, Harim e Benã. E o restante do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servos do templo, e todos os que separaram do povo de outras terras para seguir a lei de Deus. Suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos os que são capazes de entender, uniram-se agora a seus irmãos. Os seus nobres se comprometeram sobre a maldição e sobre o juramento a seguir a lei de Deus, que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, e obedecer fielmente a todos os mandamentos, normas e decretos do Senhor nosso Deus. Prometemos não dar nossas filhas em casamento aos povos da terra, nem tomaremos filhas deles como mulheres para os nossos filhos. Quando os povos vizinhos trouxeram qualquer mercadoria ou cereais para venderem no dia de sábado ou em dia santificado, nada compraremos deles nesses dias. Abriremos mão também da colheita da terra e da cobrança de todas as dívidas no 7º ano. Além disso, também nos comprometemos a dar cada um terço de um ciclo para o serviço do templo do nosso Deus, para os pães sagrados, para as ofertas regulares de cereais, para os holocaustos e ofertas dos sábados e das festas de lua nova, para as festas fixas, para as festas sagradas, para as ofertas pelo pecado, a fim de fazer propiciação por Israel e para qualquer serviço do templo do nosso Deus. E nós, os sacerdotes, os levitas e o povo, lançamos sorte acerca da oferta da lenha que deveremos trazer ao templo do nosso Deus anualmente, no tempo determinado, de acordo com as nossas famílias, para queimar sobre o altar do Senhor, nosso Deus, conforme está escrito na lei. Comprometemos também a trazer anualmente ao templo do Senhor os primeiros frutos da nossa terra e de toda a árvore frutífera. Conforme o que está escrito na lei, também traremos os primogênitos dos nossos filhos e dos nossos gado, tanto do rebanho bovino quanto do rebanho ovino e caprino, ao templo do nosso Deus e aos sacerdotes que ministram no templo do nosso Deus. Daremos também para os sacerdotes e para os depósitos do templo do nosso Deus a primeira massa de cereal moído e as nossas primeiras ofertas de cereal, do fruto de toda a árvore, do vinho e do azeite, e traremos os dízimos da nossa terra aos levitas, pois eles, os levitas, recebem os dízimos em todas as cidades em que trabalhamos. E um sacerdote descendente de Arão deverá estar com os levitas quando estes receberem os dízimos. E os levitas também devem trazer o dízimo dos dízimos ao templo do nosso Deus, aos depósitos do templo. E os israelitas, inclusive os levitas, devem trazer ofertas de cereal, de vinho e de azeite para os depósitos em que estão utensílios do santuário, como também os sacerdotes que ministram, os porteiros e os cantores, e assim não negligenciaremos o templo do nosso Deus. Amém? Santo Deus, bendito e maravilhoso Pai, te damos graças, Pai, pela leitura da Tua palavra, por tudo que o Senhor já tem feito, mesmo a gente sem merecer. Me usa, Pai, como canal de bênção para transmitir a Tua mensagem. É assim que eu te oro, é assim que eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, há uns dias eu não venho me sentindo bem. Domingo eu estava aqui dando aula, estava meio tonto. E hoje também eu estou meio tonto novamente, né? Eu baixo a cabeça e quando eu me levanto eu estou vendo as coisas meio rodando. Eu acho que é minhas taxas que estão altas, né? Mas Deus está no controle de todas as coisas. Aqui começa a se falar desse em Neemias 9, que trouxeram um livro para que os profetas, para que os príncipes, para que os sacerdotes, eles assinassem. E aí está aí a relação
dos que assinaram, e Neemias era o governador, diz o texto lá no capítulo 10, deixa bem claro. E aí, a partir daí, houve algumas reformas. E aí, uma reforma estrutural. Como é que estava vivendo Jerusalém? Jerusalém tinha passado por uma grande reforma física, né? Tinha passado por uma grande reforma econômica, tinha passado por uma grande reforma social e também espiritual. Lá no capítulo 8 nós vimos a reforma espiritual que o povo de Jerusalém tinha passado. E os muros daquela cidade de Jerusalém tinham sido reconstruídos. As portas que foram queimadas, elas foram trocadas, elas foram levantadas. E os ricos, eles devolveram as terras e as casas que haviam tomado dos pobres. Os sacerdotes, eles voltaram a cuidar da casa de Deus. Aí você começa a entender como é que tinha sido reconstruída a forma estrutural de Jerusalém, tinha sido reconstruído. E a forma espiritual? Houve também uma reforma espiritual. E tudo começou com o quê? Com a fome pela palavra de Deus. Lá no capítulo 8 de Neemias diz que quando teve aquela reforma em Jerusalém, tudo iniciou-se pela fome da palavra de Deus. E eles estudavam a Bíblia. E aí, além de eles estudarem a Bíblia, eles oravam. E essa oração produzia confissão, produzia choro de arrependimento pelo pecado, produzia choro pelo pecado. E aí, na medida que isso acontecia, eles se alegravam. Eles também eram pessoas que se tornaram pessoas obedientes, a partir do momento que eles estudavam a palavra de Deus, a partir do momento que eles tinham fome pela palavra de Deus, a partir do momento que eles buscavam ouvir a voz do Senhor. E as bases da reforma espiritual, elas foram doutrinárias, elas foram doutrinas, elas foram experiências, elas foram praticadas, elas foram colocadas na prática. E nós estamos precisando hoje, nos dias de hoje, de uma reforma. É o que nós estamos precisando hoje, para os dias de hoje, de uma grande reforma. Estamos precisando de voltar à palavra de Deus. Meu amigo, nunca vi tanto analfabetismo bíblico como nos dias de hoje. E essa reforma espiritual foi uma das mais profundas da história do povo de Israel. Essa reforma espiritual foi uma das mais profundas reformas espiritual do povo de Israel. E aí eu gostaria de destacar com vocês alguns pontos dessa passagem. E aí o primeiro ponto que eu gostaria de tratar com vocês é que a base da reforma, essa base para a reforma é a palavra de Deus. Não existe uma reforma sem a palavra de Deus, existe? Tem, marido, como fazer isso? Tem, Juvenal, como haver uma reforma sem se ter a palavra de Deus? O ser humano ser reformado sem a palavra de Deus? Não tem. Então a reforma começou quando o povo fez o quê? Voltou-se para ouvir a palavra de Deus. Como está escrito lá no capítulo 8, no versículo 1. E aí tudo começou quando esse povo de Israel, ele se reuniu para fazer o quê? Para buscar a palavra de Deus. Eu quero dizer que não há reforma sem a palavra de Deus. Não há mudança sem centralidade nas Escrituras. Você não vai mudar a sua vida, meu irmão, se você não buscar a palavra de Deus. Só quem vai transformar você é Jesus. Eu não consigo lhe transformar, mas se você buscar a centralidade nas Escrituras, pode ter certeza que a palavra de Deus vai lhe transformar. E aí eu fico olhando também que a palavra de Deus, ela estabelece a base e os limites da reforma. A palavra de Deus, ela tem base e tem limites. Como está escrito lá no versículo 29. A aliança é feita com a base estruturada na rocha da palavra do Senhor. Estruturada nessa rocha que é a palavra do Senhor. E aí nós precisamos estar com o coração aberto para guardar essa palavra. Sabe qual é o nosso compromisso? É andar e guardar e cumprir os mandamentos, o juízo e o estatuto da palavra de Deus. Será que você tem guardado no seu coração o quê? Será que você tem guardado a palavra do Senhor no seu coração? Você tem cumprido? Será que você tem obedecido a palavra de Deus? E aí não podemos
parar no estudo da palavra. Não podemos ficar paralisados no estudo da teologia ou da doutrina. Nós temos que fazer cumprir. Nós temos que fazer cumprir a palavra de Deus. Essa palavra que é produzida e nos traz uma nova vida, traz uma alegria tamanha. E aí eu fico olhando que a reforma começou quando o povo saiu do sentimento para a razão. A reforma em nossa vida, ela começa a ser produzida quando nós saímos dos sentimentos para uma ação. E qual é essa ação? Está aí no versículo 38 do capítulo 9. Em vista de tudo isso, firmamos uma aliança que é assinada por nossos príncipes, nossos levitas e nossos sacerdotes. E aí eu começo a entender que para que tudo não fique apenas num nível sentimental, o que foi que eles fizeram? Eles firmaram uma aliança. Para que não ficasse no mundo sentimental, eles vamos firmar aqui uma aliança. E essa aliança foi firmada com Deus. É a aliança com Deus que nós precisamos firmar. E aí eu fico também observando que além deles firmarem essa aliança, eles assinaram. Eles a escreveram e a assinaram. E aí eles começam a se comprometer pessoalmente. Mas não só pessoalmente, mas eles começam a se comprometer coletivamente. O quê? Aquela aliança que eles tinham firmado com Deus. Eles começaram a fazer isso pessoal e começaram a publicar isso, fazer coletivamente, publicamente. E além de fazerem com Deus, eles firmaram também nas suas assinaturas. Segundo ponto que eu vejo nesse texto é os participantes da reforma. Quem eram esses participantes da reforma? Os líderes e o povo. E aí eu começo a entender, como está lá no versículo, do versículo 1 ao versículo 27 do capítulo 10, que a liderança ela precisa ser exemplo na reforma espiritual. A liderança ela precisa ser exemplo na reforma espiritual. Muitas vezes nós queremos que os outros façam, mas nós não fazemos. E aí eu começo a ver que a liderança política e espiritual está na vanguarda, está na proa dessa aliança com o Senhor. Eles estão à frente do povo. Aqui você começa a observar que eles são exemplo para o povo. Eles são modelo para esse povo de Israel. E será que a nossa liderança tem sido exemplo? Será que a nossa liderança tem sido modelo para o povo do dia de hoje? E aí Neemias, o governador de Judá, como está escrito no verso 1 do capítulo 10, diz que ele é o primeiro a colocar o quê? O seu selo sobre o documento. É o primeiro a assinar esse documento. Ele dá um passo à frente e oferece o quê? Exemplo para os demais seguirem. É o que ele faz. Ele segue os sacerdotes. Aí você vê que os sacerdotes também o seguem. Mas qual é a primeira pessoa que assinou essa lista? Neemias, que era o governador. E aí em seguida você vê os levitas, lá no verso 13. Você vê os chefes de família. Você vai ver finalmente o resto do povo. A liderança, lá no versículo 28. A liderança política e religiosa está o quê? Liderando o povo nessa volta para Deus. E quem é que está liderando essas pessoas? Quem é que está conduzindo esse povo? É a liderança política e a liderança religiosa. E hoje nós precisamos também fazer com que as pessoas possam entender isso. Você vê que Neemias, o governador, é o primeiro a assinar. Depois vem os sacerdotes. E aí vem o restante do povo assinar, por quê? Porque eles foram exemplo, eles foram modelo. E aí, com a assinatura de todos esses líderes, esse documento estava validando, né, o decreto. Estava afirmando. E aí os príncipes, no texto também diz os príncipes, os levitas e os sacerdotes,
eles foram à frente e depois todo o povo seguiu seus passos. É o que diz no versículo 28. E aí eu começo a entender que a liderança ela não pode ficar de fora. Ela precisa estar na frente. A liderança não pode ficar de fora. Ela precisa estar à frente. E aí eu fico olhando que todo o povo adere à reforma espiritual. Como está escrito lá no versículo 28 e 29, lá do capítulo 10. Você vai ver que o restante do povo, os sacerdotes, os levitas, os parceiros, os cantores, os servos do templo e todos os que se prepararam, aliás, todos os separaram dos povos de outras terras para seguir a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos que são capazes de entender, uniram-se agora a seus irmãos, os seus nobres, e se comprometem sobre maldição e sobre juramento a seguir a lei de Deus, que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, e a obedecer fielmente a todos os mandamentos, normas e decretos do Senhor nosso Deus. Interessante que todos eles assinam esse compromisso de andarem com Deus. Eles assinaram esse compromisso de obedecer a palavra de Deus. Olha o que eles fizeram. Eles ficaram deixando completamente claro para todos, até mesmo as crianças, aqueles que podiam entender. O texto diz aqueles que poderiam entender. Aqueles que podiam compreender essa palavra, participaram desse juramento. Por invocar desgraça, se não cumprisse a sua palavra. É o que eles fizeram. Aquele que firmou e não cumprisse, sobre eles viria uma desgraça. E aí, quando foi que surgiu os grandes avivamentos? Esse grande avivamento eles surgiram quando o povo entrou em aliança com Deus para buscá-lo e para conhecê-lo e também para obedecê-lo. E isso é quando acontece um grande reavivamento. Se você não busca o Senhor, se você não procura conhecer do Senhor, se você não procura obedecer ao Senhor, que reavivamento vai acontecer na sua vida? E aí todo reavivamento ele surge quando o povo entra em aliança com Deus. Nós hoje vivemos uma espiritualidade centrada, sabe em quem, meus irmãos? No homem. Nós não vivemos uma espiritualidade centrada na palavra de Deus, mas nós estamos vivendo uma espiritualidade centrada no homem. Nós vivemos uma espiritualidade centrada naquilo que nós podemos receber de Deus. E nós precisamos voltarmos para quem? Para Deus. E por que nós precisamos voltar? Porque a causa é Deus. Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas. E o terceiro ponto que eu vejo nesse texto: os compromissos da reforma. Que compromisso nós temos firmado com o Senhor? Que compromisso as pessoas têm firmado hoje? Você, aluno, que compromisso você tem firmado com o Senhor? E é interessante que esse é o mais sério documento que nos vem dos antigos tempos, por onde nós podemos ler as preocupações que do povo, que dos líderes, quanto ao futuro da nação remanescente. Eles escreveram e selaram. Olha o que eles fizeram. Eles escreveram e selaram. E é interessante que no versículo 28 você vê uma consagração a Deus. Será que as pessoas têm se consagrado ao Senhor? Será que as pessoas têm feito isso? E é interessante que a mistura das raças entre os judeus não seria tanto uma questão de pureza racial, de preservação da religião. Eles não estavam tanto preocupados em preservar a religião, mas eles estavam preocupados em firmar um compromisso com Deus. A mistura dos credos levaria o afrouxo das relações com Deus. A questão não era preconceito racial, mas fidelidade espiritual. Eram pessoas que tinham fidelidade com Deus.
E aí precisamos nos lembrar: as más conversações corrompem os bons costumes. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Isso é um alerta muito grande hoje. Tem muitas igrejas que estão trazendo o mundo para dentro das igrejas. Mas uma coisa, que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. A gente precisa observar um pouco mais aquele compromisso que nós temos firmado com Deus. E essa separação não deve ser apenas negativa. Eles se apartaram daquele povo, para quê? Para ouvirem a palavra de Deus. Eles tinham comunhão com aqueles que levavam Deus a sério. E nós precisamos ter comunhão com as pessoas que levam Deus a sério. Sabe por quê? Porque as más conversações vai corromper o quê? Os bons costumes. Nós precisamos ter amizade, nós precisamos a cada dia se aproximar das pessoas que levam a palavra de Deus a sério, levam Deus a sério. O povo tinha se apartado não dos povos, mas de suas crenças, de suas práticas pagãs, de seu sincretismo religioso. O que eles querem é uma reforma na doutrina e na vida. Eles querem doutrina bíblica. Era o que eles queriam. E aí por isso que eles se apartaram daquelas pessoas que não seguiam ao Deus, não seguiam Deus, o Deus verdadeiro. E é interessante que quando você vê, Ruth era o quê? Ruth era gentia, não é? Mas ao crer no Deus vivo, foi aceita por quê? Foi aceita como parte do povo de Deus. Não era isso? Ruth não era uma gentia? Mas quando ela crê no Deus vivo, o que é que acontece com ela? Ela foi aceita como parte do povo de Deus. Ontem, quando nós chegamos no projeto, tinha um conterrâneo lá da Bahia, na porta da entrada do centro de formação, pedindo pelo amor de Deus, que não aguentava mais o sofrimento. E aí quando ele entrega a sua vida ao Senhor Jesus, o que é que ele se torna? Hein? E co-participante ele é nossos irmãos. Ele começa a participar da obra de Deus. E aí Ruth era gentia, mas ao crer do Deus vivo, foi aceita como parte do povo de Deus. Não há comunhão onde não há verdade, irmãos. Não há comunhão aonde não há verdade. E aí eu começo a ver no versículo 27, 29, a observância da palavra de Deus. Eles observavam a palavra de Deus. E essa observância na palavra de Deus é de suma importância. E também ela passa a ser a sua própria aliança. Você vê que há uma decisão de submeter à autoridade das Escrituras. Você começa a observar aqui que há essa decisão deles se submeterem à autoridade das Escrituras. Eles sabem que não pode esperar a bênção de Deus sem obediência à sua palavra. E nós precisamos também entender isso. Que a bênção de Deus ela vai vir quando você é obediente à palavra do Senhor. A palavra de Deus é a sua carta de alforria, meus irmãos. A palavra de Deus é a minha carta de alforria. A partir do momento que eu começo a meditar na palavra de Deus, começo a buscar a palavra de Deus, eu começo a construir a minha liberdade. Interessante que essas pessoas aqui, e esse povo, eles não estão buscando por milagres. Está cheio de igrejas aí que as pessoas vão atrás dessas igrejas, atrás de quê? Dos milagres, através dos milagres que dizem que estão fazendo. É interessante que eles não estão atrás de prosperidade, eles não estão atrás de saúde. O que é que eles procuram? Compreender a palavra de Deus e firmar essa aliança. Eles começam a procurar os atalhos do misticismo. Eles entram em aliança para andarem na lei de Deus, para cumprirem os mandamentos do Senhor. Olha o que é que o texto diz, que você vai ver e compreender o que eu estou dizendo. E aí o grande projeto de vida deles, sabe qual era o grande projeto de vida deles? A obediência. Esse era o grande projeto de vida deles. Era a obediência.
Eles queriam uma reforma da vida. Será que as pessoas estão querendo uma reforma da vida hoje? Será que você está querendo uma reforma da sua vida? E aí hoje nós temos 3 grandes problemas. Quais são esses problemas? O misticismo, liberalismo e ortodoxia morta. E todas as 3 vertentes, elas falham na obediência. Todas essas 3 vertentes, elas falham na obediência. E aí no versículo 30, ela vem falar sobre a proibição do casamento misto. E aí você começa a ver que o princípio espiritual tratado aqui é a lealdade a Deus. Essas uniões mistas com estrangeiros pagãos eram condenadas pela lei, de acordo com Êxodo, capítulo 34, dos versículos 12 ao versículo 16. Mas era permitida quando o estrangeiro era convertido a Deus. Onde é que diz isso? Está aí em Ruth. Era permitido quando o estrangeiro se convertia verdadeiramente a Deus. O casamento misto, ele pode produzir conflitos conjugais. Ele pode construir desmoronamento do lar, bem como uma educação deficiente dos filhos. Onde está isso? Lá em Neemias, capítulo 13. Do versículo 23 ao versículo 29, também deixa bem claro. E o motivo? Qual era o motivo, portanto? Né? Era para proibir o casamento misto, não era racial, mas espiritual. Não era questão de raça, não era questão de cor, mas era questão espiritual. A questão não era o preconceito racial, mas a pureza espiritual. Os casamentos mistos foram a porta da apostasia em muitas ocasiões na vida do povo de Deus. E aí, muitos casamentos mistos, eles eram feitos também por vantagens financeiras. E hoje tem muitos casamentos mistos que são feitos por vantagem financeira. A ascensão social era uma tentação naqueles dias difíceis. E o casamento misto oferecia uma escada atraente. De acordo com Esdras, capítulo 9, versículo 1 ao versículo 3. De acordo com Neemias, capítulo 13, Malaquias, capítulo 2, versículo 10 ao 16. E é interessante que esses profetas, eles confrontaram esses problemas. Entenda aqui, Lúcio. Onde está? Eles confrontaram esse problema. O casamento misto sempre foi um problema na história do povo de Deus. O dilúvio, né, que foi o estabelecimento da terra de Canaã no primeiro século. O casamento misto ainda hoje é um grande problema. E há 3 possibilidades. Primeiro, o cônjuge não se converte. Você é convertido, mas o cônjuge não é convertido, 75%. O segundo, o cônjuge, ele se converte. E terceiro, o crente afasta-se da igreja. E aí, o critério para uma escolha, um novo nascimento, um novo caráter, uma procedência familiar, uma obediência aos pais, afinidade e respeito, tudo isso é baseado na palavra de Deus. Quando você começa a buscar o Senhor. E é interessante que aqui eu começo a ver a observância do dia do Senhor, no versículo 31. O princípio espiritual tratado aqui é o uso do tempo, é a ganância e o vício do trabalho. Interessante que os comerciantes de fora, eles colocaram em risco o povo de Deus. E mais tarde eles acabaram caindo nesta cilada. Quando você lê Neemias 13, você entende o que eu estou falando. Deus instituiu um dia para o descanso. Deus instituiu um dia para o homem cessar as suas atividades de comprar e vender, de voltar-se para Deus, de voltar em adoração ao Senhor. E nesse dia nenhum trabalho deve ser feito. É o dia do Senhor. O domingo é o dia do descanso do povo de Deus. O sábado é o memorial da criação. O domingo é o memorial da ressurreição. Um dos sinais de todo reavivamento da história é a volta à observância do dia do Senhor. Não se compra nem se vende,
não se negocia nem se busca lucros. Hoje o comércio está abrindo. Hoje os crentes estão buscando no dia do Senhor tanto o trabalho como outras atividades afins. Hoje as pessoas não se tiram domingo ou qualquer dia para irem à casa do Senhor. Estão mais preocupados com outras atividades afins. Hoje não se prepara mais para o dia do Senhor. Nossas festas entram no dia do Senhor e aí as pessoas preferem dormir ao invés de ir para a casa de Deus. As escolas bíblicas hoje tem muitas igrejas que já não são mais de manhã. Tem muitas igrejas que já não tem mais escola bíblica. E aí tem muitas pessoas que vão para a escola bíblica pela manhã, quando chega à noite dizem, eu não vou não, porque eu já fui de manhã. Tem outras que dizem, eu não vou de manhã porque eu já vou à noite. E é interessante que hoje, as pessoas não buscam mais o Senhor em primeiro lugar. Não é mais a Deus que as pessoas estão buscando em primeiro lugar. A busca do lucro em vez da busca da piedade, por um grande laço espiritual. E é por essa aposta que começa a secularização da igreja. E aí no versículo 31, a parte B, você vê a observância do ano sabático. O princípio espiritual tratado aqui é a ansiedade pelo futuro e a confiança em Deus. No ano sabático era o ano do descanso da terra e era o ano do jubileu, o ano do perdão das dívidas. O povo precisava compreender que a terra é de Deus, e o povo hoje precisa compreender que tudo é de Deus, a terra também é de Deus. O povo deveria aprender que nós somos apenas mordomos. Nós somos apenas mordomos de Deus. Interessante que o propósito de Deus não era apenas de mordomia, mas também de confiança na providência divina. Ao mesmo tempo que protegia o povo da ganância. Quem é que protegia o povo da ganância? Quem era? Deus, o próprio Deus. E aí eu vejo tantas pessoas hoje gananciosas. E aí eu começo a ver no versículo 32 e 34, a observância das ofertas e a manutenção do culto. Interessante que o princípio aqui é o uso do dinheiro, a importância do culto público. Eles deveriam prover a casa de Deus de todos os elementos do culto. Os pães, os holocaustos, a lenha. Os sacerdotes e os levitas não apenas cobravam do povo, eles também, com alegria e sacrifício, o que é que eles faziam? Eles ofertaram para a manutenção da casa de Deus. Você começa a ver isso dos versículos 32 ao 34. Eles lembraram que logo que chegaram do cativeiro, ao enfrentar a oposição, eles desistiram de investir na casa de Deus. Foi o que eles fizeram. Quando eles chegaram logo do cativeiro, eles desistiram de investir na casa de Deus. Eles construíam casas e a casa de Deus foi abandonada. Eles construíam casas para si, mas a casa de Deus estava sendo abandonada. E aí nós precisamos ter prazer como Davi, de dar o nosso melhor para a casa de Deus. Nós precisamos ter esse prazer como Davi, que ele tinha prazer em dar o melhor para a casa de Deus. E é interessante que era uma obrigação de cada judeu sustentar a casa de Deus, para que os sacerdotes, para que os levitas, para que os cantores e porteiros, eles fossem sustentados e não precisassem ir lavrar a terra e os múltiplos sacrifícios fossem mantidos. Então, é um exemplo do ministério integral. E aí eu vejo nos versículos 35 ao 39, a observância dos dízimos. O dízimo é a primícia e não a sobra. Tem muitas pessoas que acham que o dízimo é a sobra. Depois que eu paguei tudo, depois que eu fiz tudo, agora que eu vou dar ao Senhor. O dízimo é as primícias de tudo. O dízimo precisa ser trazido à casa de Deus e não administrado pelo ofertante. Não, eu sou ofertante, eu vou administrar. É o que diz aí no versículo 35. O dízimo deveria ser recebido pelos levitas, lá no versículo 37, pois cabia a eles a administração dos dízimos. Pode olhar o que é que diz aí no versículo 37, que ele deixa bem claro.
traremos também para os sacerdotes e para os depósitos do templo do nosso Deus a primeira massa de cereal moída e as nossas primeiras ofertas de cereal, do fruto de toda a ave, do vinho e do azeite, e traremos os dízimos da nossa terra aos levitas, pois eles, os levitas, recebem os dízimos em todas as cidades em que trabalhamos. O dízimo ele precisa ser administrado com quê? Com transparência. O dízimo ele precisa ser administrado com transparência, como está descrito no versículo 38. E é interessante que no versículo 38 ele também lhes diz que os levitas precisavam também ser o quê? Dizimistas. Os levitas também precisavam ser dizimistas. E aí reter o dízimo, segurar o dízimo, é desamparar a casa de Deus. Antes do exílio, o templo muito forte tinha um imério talismã. Seus cultos bem frequentados, um calmante para a consciência. Lá em Jeremias 7, agora a tentação era inversa. Resistisse do esforço e da despesa daquilo tudo. Né? Desistir de tudo aquilo que eles tinham juntar para si. E aí agora tinham que ofertar a casa de Deus. Que compromisso você tem tido com a casa do Senhor, meus irmãos? E para a gente terminar, para a gente concluir, eu gostaria que a aliança fiel à nossa igreja, ela precisa também ser firmada primeiro com Deus. E que aliança fiel a nossa igreja deveria assumir com Deus hoje? Quais as implicações de uma aliança, de uma não aliança com Deus? O conhecimento da palavra de Deus deve nos levar a um compromisso de aliança com Deus e a uma reforma espiritual. Qual o seu compromisso que você está tendo com a palavra de Deus? Qual o compromisso que você está tendo com o Senhor? E aí uma reforma espiritual, ela pode ser liderada por poucos, mas deve ter a participação de todos. Vou voltar a dizer mais uma vez. Uma reforma espiritual, ela pode ser liderada por poucos, mas ela deve ter uma participação de todos. Ela pode ser liderada por poucos, mas tem que ter uma participação de todas as pessoas. Os nossos compromissos com Deus não devem ser apenas gerais, mas também e sobretudo em áreas específicas. Nosso compromisso deve ser feito também com a santificação. Nosso compromisso deve ser feito com o casamento. Nosso compromisso deve ser feito com o dia do Senhor. Nosso compromisso deve ser feito com a contribuição. Nosso compromisso deve também ser feito com a adoração. Que compromisso você tem firmado com o Senhor, meus irmãos? O que é que você tem firmado com Deus? Lembre-se de uma coisa. A palavra de Deus é a base para uma reforma. Que Deus possa te abençoar. Vou pedir para Juvenal vir aqui à frente, Marilda também, Lúcio e Alexandre. Se você compreendeu a mensagem, né, que a palavra de Deus, ela é a base, né, para a reforma de sua vida. Você tem a oportunidade de dizer aqui, confessar publicamente que Jesus é o único suficiente salvador de sua vida. Se você se arrepende de seus pecados e gostaria de tomar essa decisão, gostaria que o Senhor conduzisse a sua vida a partir de hoje, você firmasse esse compromisso, essa aliança, a qual foi assinada, primeiramente para a liderança. E aí diz no texto que todos os outros assinaram também esse compromisso. Será que você já tem um compromisso com Deus? Será que você já se arrependeu dos seus pecados?
verdadeiramente tem confessado a Cristo como único Senhor, suficiente Salvador de sua vida? A salvação só em Cristo Jesus, nenhum outro há salvação. Transformação, só Jesus transforma. Não há transformação em nenhum outro. Se você quer que sua vida seja transformada, inicie esse dia se arrependendo dos seus pecados e confessando a Cristo como o único suficiente Salvador de sua vida. Tem alguém que gostaria de tomar essa decisão? Tem alguém que gostaria? Estou chamando para você ser religioso, para seguir igreja A, igreja B, igreja C. Estou chamando para você confessar a Cristo como o único suficiente Salvador da sua vida. Tem alguém essa manhã que gostaria de tomar essa decisão de confessar a Cristo como o único suficiente Salvador? Se tem, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Eu vou pedir a Juvenal que esteja orando por você. Esteja orando por esse projeto. Esteja orando pelas nossas vidas. Esteja orando pelos projetos que estão vindo aí na sequência. Projeto Crescer, Academia Pré-Militar. Que Juvenal possa estar orando para que haja homens pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Nós estamos vivendo uma violência que está assolando o nosso estado, que está assolando a nossa capital. E aí nós precisamos de homens pacificadores, de homens que tragam a palavra de Deus. Há mais alguém que gostaria de tomar essa decisão? Há mais alguém? Se tem alguém, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Pedir Juvenal que esteja orando. Esteja orando para a minha saúde. Eu não estou bem de saúde, né? Faz uns dias que eu estou, não sei o que é, mas Deus sabe todas as coisas. Juvenal, ora aqui, Juvenal. Amada, graça e a paz para todos, amém? Da nossa gratidão a Deus, né? Também pela chuva que está caindo. Para muitos a chuva, dizem, para muitos aí que não entendem, diz que atrapalha. Mas a chuva também de bênção também para nós. Assim como nós precisamos na nossa vida de um refrigério, a terra também precisa de um refrigério, né? Mas vamos orar. Grandioso Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, muito obrigado pela tua palavra, lida, explanada, Pai, obrigado pelo teu falar todos os dias para conosco, ó Pai. Diante de ti colocamos nossas vidas, ó Pai, que tu possa estar trabalhando de um modo bem especial. Em especial colocamos a vida, a saúde de Roberto, Pai, sabe do propósito que ele tem com esse projeto, que não é dele, também não é nosso, mas é teu, Pai. Mas que ele tem sido canal aqui, ó Pai, nesse projeto, Pai. Cuida da saúde dele, em todos os aspectos, inclusive da espiritual, sei que sua família também, sua esposa, sua filha, Pai, e tudo que ele possa fazer, que seja para a honra e glória do teu nome. Colocamos também em tuas mãos todos os nossos familiares, onde quer que estejam, Pai, que tu possa estar trabalhando também, especialmente, Pai, naqueles que também não te conhecem ainda, mas que em nome de Jesus, aquele nome que é acima de todos os nomes, tu possa, Pai, fazer morada no coração daqueles, ó Pai, que eles possam abrir seu coração e o Senhor fazer morada, Pai. Colocamos em tuas mãos também, ó Pai, os projetos que tem, o projeto que está em andamento, ó Pai, o Crescer, ó Pai, que tu possa estar já está dando os pontos finais, os trâmites legais, ó Pai, já sendo saído, ó Pai, porque tu sempre estás à frente, ó Pai, que tu possa estar trabalhando de uma maneira especial, não só na minha vida, mas na vida de todos aqueles que possam colocar sua vida naquele projeto ali, que possa, Pai, dedicar um pouco das suas aptidões, dos seus talentos, Pai, que possa ir para ali para trabalhar, Pai, ser com todos aqueles que vão trabalhar, direto ou indiretamente naquele projeto, ser com a Academia também Pré-Militar, que existe aqui, que vai existir lá, Pai, tu sabe todos os parâmetros, todos os trâmites também, Pai, ajuda aquele casal que vai trabalhar diretamente com
esse grupo de pessoas, ó Pai, que Tu possa estar colocando Tuas mãos sobre a vida dele. Sei com a vida da Adna, sei com a vida de Assis também, que Tu possa estar trabalhando na vida dele também. Sei com cada voluntário. Te louvamos também pela vida dos missionários daqui, dos que fazem a parte aqui também, os monitores, ó Pai. Sei com o pastor Miguel também, abençoando também ele, também, inclusive a sua saúde. Sei com a minha vida, a vida da minha esposa, Pai, das minhas filhas também, que tem, direto ou indiretamente, elas também estão com foco aqui, ó Pai. Que Tu possa estar trabalhando nas nossas vidas, ó Pai. Cuida das nossas vidas, da nossa saúde também, e principalmente, assim como pedi pela saúde espiritual do Roberto, peço também pela nossa saúde espirituais, Pai. Que nós possamos cada vez mais firmar um compromisso, assinar um compromisso contigo, Pai, de estar buscando através da tua palavra, buscando através da oração, te buscando a cada momento da dificuldade, que nós possamos te buscar, mas também no momento da fartura, no momento que tiver as coisas tudo bem, mas que nós possamos buscar muito mais ainda, ó Pai. Ser também, ó Pai, levanta homens, mulheres, pacificadores, ó Pai. Sabemos que a violência tem assolado não só no Rio Grande do Norte, ó Pai, mas do Brasil afora, o mundo afora, vive num momento caótico, ó Pai. Mas precisamos de pessoas que possam ser luzes, que possam ser o sal da terra, luz do mundo, ó Pai, para esse mundo tão caótico, ó Pai. Queremos Suas bênçãos, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, por tudo que tem feito nesse projeto, nas nossas vidas, ó Pai, que Tu possa também estar com aqueles que mantêm, aqueles mantenedores do projeto, aqueles que doam, ó Pai, os alimentos, que mantêm financeiramente, ou de uma forma ou de outra, que tem trabalhado em prol desse projeto que não é nosso, mas principalmente é Teu, ó Pai. E Te louvamos, ó Pai, pelos canais de bênção que tem se achegado, se juntado a esse projeto e esses demais projetos, ó Pai, e os que estão vindo por aí, ó Pai. Te louvamos, dar um dia sobre a Tua proteção, restante dia sobre a Tua proteção, ser com os alunos, aqueles que vão fazer as suas tarefas, que não venham sofrer nenhum acidente, ó Pai. Mas muito obrigado mais uma vez pela chuva que o Senhor está mandando. Também envia também chuvas de bênção para Teu povo, em nome de Jesus. Amém.